Querida igreja, nós vamos estudar a palavra de Deus. Já os convido para que abram, por favor, a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 31, Marcos 8, Marcos capítulo 8, versículo 31, de 31 até o 38. Marcos capítulo 8, dos versículos 31 em diante até o 38. Nós vamos falar nessa manhã com a temática: quem tem fé para isso? Quem tem fé para estas coisas? Será que a fé é necessária para algumas reações dos cristãos? Como os cristãos reagem? O que a fé conduz alguém a fazer? Então a nossa ideia é falar sobre isso. Quem tem fé para isso? Quem tem fé para uma aceitação completa da vontade de Deus? Quem tem fé para uma negação total do eu? Quem tem fé para isso? Quem tem fé para uma aceitação total da vontade de Deus? E quem tem fé para dizer, eu me nego? Sim, eu nego a mim mesmo. É um desafio muito grande. Como é o desafio, por exemplo, para oficiais que são eleitos para servirem a igreja? É um desafio muito grande servir. É provavelmente o maior desafio que tem um homem quando aceita um cargo de liderança na sua vida. Mas será que a vida cristã é desafiadora também? Será que nós estamos sendo demandados para respostas que, de acordo com a nossa fé, as damos? Bom, eu quero ler esse texto e então conversar com as crianças, explicar o texto e aplicar isso à nossa vida com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Marcos 8, 31, diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Peço às crianças que façam um caminho, um desenho de um caminho, de uma estrada. Esse caminho pode ter montanhas dos lados, mas lá no final dessa estrada, eu gostaria que vocês desenhassem o céu no fim da estrada, um caminho, e no começo do caminho, embaixo da folha, desenhem a cruz. Embaixo da folha uma cruz, um caminho na folha e o céu em cima. Eu chamo isso de o caminho da fé. O caminho da fé começa com a cruz. O caminho da fé leva à cruz, crianças. O caminho da fé nos leva ao céu, quando lá no céu nós só chegamos pelo efeito da cruz. Então peço às crianças que fazem sempre aqueles desenhos maravilhosos, que façam isso. No começo do caminho, a cruz. Então um caminho que pode ser mais reto, se você gostar, pode ser uma avenida maravilhosa, como as
freeways do mundo que cortam montanhas, ou pode ser como a velha Estrada de Santos, ou a Rota 66 nos Estados Unidos, cheia de curvas, que os amantes das viagens gostam de desfrutar. Caminhos são diferentes, crianças. A expectativa desse pastor com vocês, crianças, é que vocês andem no caminho. Que vocês andem num caminho que começou com a cruz. E que esta cruz leve cada um de vocês, que o sacrifício da cruz, que aquele que morreu na cruz, aplique aos seus coraçõezinhos toda a obra desse mediador. Que vocês andem nesse caminho, não como errantes, crianças, mas que vocês andem nesse caminho como filhos da aliança, certos da graça que o Senhor Deus providenciou. E então, enquanto vocês, crianças, estiverem caminhando, vocês vão contemplar as coisas mais lindas do mundo, eu acho, eu penso, eu creio, se os seus olhos estiverem no céu. Vou repetir para as crianças: um desenho com uma cruz embaixo, um caminho e lá no final, aquilo que vocês compreendem por céu, as lindas nuvens ou aquele pôr do sol amarelo, radiante. Eu que sou daltônico não sei quantas cores há num lindo pôr do sol, mas isso não quer dizer que eu não veja a beleza do pôr do sol. Eu posso não saber que cor é, mas eu sei da sua beleza. Então, crianças, esse pastor vai para o céu das cores que ele não conhece, enquanto estou aqui, nessa limitação humana, mas eu sei o que é a beleza de um pôr do sol. Assim é a esperança do pastor, que os seus olhos estejam no céu. Por conta disso, leio uma breve poesia que escrevi há muitos anos atrás, dentre as muitas viagens que fazia lá no meu Rio Grande amado, onde em julho estaremos, o presbítero Lucas e Antônio, alguns irmãos, lá visitando o campo missionário em Santana do Livramento. Em algumas dessas viagens, com algum tempo e um pouco de inspiração, eu escrevi algumas coisas. E uma dessas poesias é Olhos no Céu. E ela começa assim: um grito, um som no infinito. Às vezes a gente não consegue ouvir o som do próprio grito, porque sem sua presença a gente se vê num abismo, muitas vezes numa sentença. Muitos vivem vida vazia, muitos têm esperança, mas no fim é vã. Os olhos estão fixos em algum lugar, não no céu. Tristes olhos, meus olhos te viram, Senhor, olhando para algo além do nada, como um diário perdido que nunca foi lido. Não conheço todas as coisas, como um lamento de baleias na imensidão do mar. Com os olhos no céu, reflexo do sol, a aurora vem chegando, a vida amanhece sob moinhos, do vento vem o pensamento, o meio-dia chega. Eu estou vivo, estou no vale, olho, vivo, agora sem movimentos, descanso em Cristo, sem minhas forças, onde apenas os moradores dos ventos estão. Acho que aprendi, ou estou aprendendo, a viver a vida que recebi, porque alguém viveu por mim. Um olhar intenso, novas palavras, uma canção que tenho ouvido. Um grito, tristes olhos, olhos no céu. Isso foi gravado por uns irmãos amados nossos, Lucas e Samuel, está no YouTube com o tema Olhos no Céu. Tenho a impressão, meus irmãos, que quando Pedro estava diante de Jesus, seus olhos não estavam no céu. Tenho a impressão que quando Pedro reprovou a Jesus, seus olhos não estavam no céu. Tenho a impressão que quando Pedro reagiu dessa maneira a um ensino de Jesus, o ensino de Jesus é um ensino de paciência, como um professor, uma professora que recebe o seu aluninho e diz:
oi, bom dia, como é o seu nome? Eu me chamo tal pessoa e eu estou começando agora aqui. A professora é professora da primeira série. No meu tempo a gente aprendia a escrever na primeira série. Agora as crianças aprendem, eu sei, um pouco antes até. Mas sabe aquela paciência do professor ou da professora que vê uma criança que não tem nada de caligrafia, não sabe como se escreve um A, como se escreve um B, um C, quem dirá chegar ao Z? E então ela pega na mãozinha da criança e diz, a gente faz assim. E aí a criança não sabe direito como fazer a curva do A. E a professora faz o primeiro A para uma criança. Às vezes essa professora é a mãe ou o pai em casa. Depois, com o passar do tempo, a criança não se lembra mais que foi sua professora, ou seu professor, ou seu pai, ou alguém que pegou na sua mãozinha para fazer o A. Chega um momento que ela escreve bonito. Agora há pouco Camila escreveu um aviso que eu vou dar no final, e eu disse para ela, que letra bonita, Camila? E ela falou, professora é assim, né? O ofício faz com que a letra fique cada vez melhor. Mas quanto de paciência um professor ou uma professora precisa para cuidar de uma criança que nada sabe, para um dia ela entregar uma tese de doutorado em um assunto raro, em um assunto que aquela criança que um dia não sabia fazer um A, agora faz, e defende bem-estar no mundo, e defende condição melhor para pessoas. E tudo isso começou com uma mãozinha trêmula, com uma professora tomando a sua mão, e então com muita paciência. Estou dizendo isso para dizer que essa é a paciência de Jesus para ensinar seus discípulos. O ensino de Jesus para com seus discípulos é ensino de compaixão da sua vida, da sua morte. E quando Jesus começa a ensinar, ele diz uma coisa importante aos seus discípulos: é necessário. Meus queridos discípulos, o que eu vou lhes falar agora é necessário. É necessário que o Filho do Homem, daqui para frente, meus queridos discípulos, passe por sofrimentos muito grandes. É necessário, queridos discípulos, que o Filho do Homem cumpra o que os profetas profetizaram. Onde? Isaías 52, Isaías 53. É necessário que o Filho do Homem cumpra a vontade de Deus. Queridos discípulos, aceitem a vontade de Deus. Ele precisa ser rejeitado pelos anciãos, pelos que eram os homens mais sábios, entre aspas, do povo, que ele seria rejeitado pelos sacerdotes, porque os sacerdotes faziam os sacrifícios. Só que agora, ele é o sacrifício. Os sacerdotes não aceitam esse substituto dos sacrifícios religiosos. Então os sacerdotes dizem que este homem é um impostor. Este homem vem da Galileia. Este homem só é alguém que tem um grupo de pessoas, defende alguns conceitos, mas este homem não é o que ele diz ser. Jesus está falando com seus discípulos: meus queridos discípulos, é necessário que os profetas estejam certos, é necessário que os que estão vivendo a religião falsa desses dias rejeitem a verdade. Tudo isso é necessário. É necessário que os mestres da lei neguem a mim. É necessário, como se ele dissesse isso calmamente. Compreendam a vontade de Deus. Eu quero que vocês aceitem isso. E então ele ainda termina esse ensino, que está num versículo só, que é o 31, mas eu imagino que isso demorou tempo para ele explicar aos seus discípulos. E por fim ele diz: e é necessário que lá no final, depois de todo o sofrimento, eu morra. O Filho do Homem vai morrer, mas ele vai ressuscitar, tá? É necessário, estou explicando isso, tá bom, meus queridos discípulos? Tanto é que o versículo 32 diz que isto ele expunha claramente. Como que dizendo, alguma dúvida? Você está com alguma dúvida sobre isso? Enquanto talvez a maioria fosse pensando, o Filho do Homem
vai morrer. O Filho do Homem vai ser rejeitado. O Filho do Homem não será aceito nem por anciãos, nem por escribas, nem por mestres da lei, nem por sacerdotes. O Filho do Homem vai por um caminho difícil. Nós precisamos aceitar e estar com Ele até o final. Um dos discípulos diz, não é bem assim, isso não pode terminar assim, não. Quem vai fazer isso com o Senhor? Eles já sabiam que quando Jesus usava a expressão Filho do Homem, era dele que ele estava falando. E então Pedro pensa primeiro, não concordo. E aí pega nos ombros de Jesus e fala, vem cá, mestre, vem cá um pouquinho. Aqui estão os discípulos, vem para esse lado aqui. Vem cá um pouquinho. Mestre, o que o senhor está fazendo? O que o senhor está dizendo? O Senhor está dizendo algo que eu não aceito. Não vou aceitar, não é possível. O Senhor é o que o Senhor é. Irmãos, não é por acaso. Olha, quando você olha para trás, você não precisa abrir a Bíblia se você não quiser, mas no mesmo capítulo 8 está a multiplicação dos peixes. Jesus já havia andado sobre o mar, Jesus já havia dado instruções, 2 multiplicações de peixes, mais de 10.000 pessoas haviam comido do pão que ele havia multiplicado. Jesus já havia curado pessoas. Aí Pedro diz, tem alguém mais poderoso que o Senhor? Tem alguém para lhe matar? Tem alguém para lhe derrubar? Tem alguém para impedir o seu poder? Tem alguém? Não tem não, Senhor. Isso é impossível. A expressão reprovar aqui, meus irmãos, é uma expressão no limite da consciência, no limite entre a consciência e a loucura. Pedro estava enlouquecido aqui, a ponto de dizer, não. E então Jesus diz uma das coisas mais difíceis para um ser humano ouvir. Não é você, Pedro. Você é o Pedro, mas agora você está falando não mais das coisas de Deus, mas agora você está sendo levado a não aceitar a vontade de Deus, porque uma força maior chamada de Satanás está fazendo com você o que já tentou fazer comigo. E então diz essa palavra forte. Jesus não disse isso no meio da multidão, Jesus não disse isso no meio dos discípulos, Jesus disse isso olhando nos olhos de Pedro. Pedro, onde estão os teus olhos? Pedro, o que é que você está vendo? Pedro, é isso que você está vendo? Você está vendo um desvio da cruz, Pedro? Você acha que há um caminho a andar sem cruz, Pedro? Você acha que há um caminho para andar sem que alguém se torne o sacrifício perfeito, que expie os seus pecados, Pedro? Dentre eles este, Pedro? E então Jesus trata de Pedro com Pedro, como ele sempre trata com os seus filhos. Ele expulsa, é ele quem expulsa a força dominante que cega Pedro. E ele diz, Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, como que olhando para eles, olha e diz, arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Então a minha pergunta é, quem tem fé para isso, meus irmãos? Para cogitar as coisas de Deus? Quem tem fé para aceitar os desígnios de Deus? Quem tem fé para, no meio da dúvida, do sofrimento, do medo, do temor, da raiva, talvez? Quantos homens reprovam a Jesus face a face? Quantos homens poderiam dizer, o senhor está errado? Pois Pedro disse. Quantos podem dizer, não seja feita a tua vontade, se o próprio Senhor ensinou os seus discípulos a orarem? E quando eles disseram, mestre, ensina-nos a orar, ele disse, vou ensinar. É assim que se ora. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Entenderam? A gente ora assim, seja feita a tua vontade.
Quem tem fé para dizer, seja feita a tua vontade? Neste momento, Pedro não conseguiu dizer, seja feita a tua vontade. Então, ele foi identificado como aquele discípulo que estava com Jesus, que caminhava com Jesus, que viu os grandes feitos de Jesus, mas que não poderia dizer nesse momento, não conseguiu dizer nesse momento, seja feita a tua vontade. Irmãos, todos aqueles que disseram em algum momento na história, não seja feita a tua vontade, seja feita a minha vontade, depois de andarem com Jesus, tem um nome no cristianismo: apóstatas. Apóstata é aquele que andou com o Senhor, mas em algum momento negou o Senhor. Esteve entre os que adoraram ao Senhor, levantou suas mãos ao Senhor, cantou os cânticos ao Senhor, leu a Bíblia e entendeu que aquela Bíblia estava falando com ele, fez orações, falou de Deus para outras pessoas, foi fiel nos seus dízimos, foi fiel com sua esposa, com seu marido, educou os seus filhos, abandonou a idolatria, não tem um histórico de ser idólatra dentro da caminhada cristã, mas em um determinado dia, não leu mais as Escrituras, não orou mais, achou que era difícil acordar para ir para a igreja, achou que era difícil se manter separado de um mundo perverso, achou que era difícil crer somente em Deus e viver somente pela cruz. E em determinado dia achou que a cruz era uma loucura. Não foi isso que Paulo ensinou? A cruz sempre foi loucura para os que se perdem. Continua a ser loucura também para os apóstatas. É quando eles passam a viver sem cruz. Eles têm um caminho, eles andam num caminho, mas não é o caminho da cruz. É nesse ponto que Pedro estava no limite da sua consciência e da sua loucura. Houve outro que rompeu o caminho da consciência para a loucura. Chama-se Judas. O caminho é o mesmo. O Satanás é o mesmo. O não fazer a vontade de Deus é o mesmo. O não aceitamento da vontade de Deus é o mesmo. Mas vejam como Deus tratou com Pedro. E mais uma vez Deus livrou Pedro da sua possível loucura e perdição. Aqui Pedro abre a porta da perdição da sua própria vida para dizer, não será assim. E Jesus diz, será assim. Quem tem fé para aceitar a cruz como a base do caminho, meus irmãos? Quem de nós tem fé para dizer, ando no caminho da cruz, passei pela cruz? Na teologia a gente diz que quando alguém morre com Cristo na cruz, a gente chama isso de união mística. É quando o nosso ser vai para a cruz, espiritualmente, porque ninguém colocou prego nos nossos dedos, nem nos nossos pés, ninguém nos pendurou no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro, mas a dor dos seus pregos, a dor cortando os ossos dos pés é nossa também. Quem consegue sentir a dor do madeiro, a dor da cruz, porque ele morreu em sofrimentos? Quem tem fé para dizer, vivo sim, porque ele morreu por mim? Quem tem fé para isso? Quem tem fé para aceitar este sacrifício meritório, substitutivo? Quem tem fé para ir à cruz e então viver pela cruz? Quem tem fé? Nesse momento, Pedro reprovou a Jesus, mas foi reprovado por Jesus. Nesse momento, não era Jesus que estava errado, era Pedro. Quem tem fé para aceitar, meus irmãos? A aceitação dos desígnios de Deus é uma evidência de fé. Pessoas que passam a vida inteira lutando com Deus, exigindo de Deus, insatisfeitos com Deus, de maneira contínua, desagradando-se de como Deus tem conduzido suas próprias vidas, precisam reconsiderar sua fé. Quem tem fé para dizer, Senhor, seja feita a tua vontade,
Quem tem fé para dizer, Senhor, muito obrigado por sua vontade? Quem tem fé para dizer, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está me ensinando nos meus sofrimentos? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está me ensinando, me preparando para um tempo em que não haverá mais sofrimento, em que não haverá mais lágrima, em que não haverá mais dor. Senhor, muito obrigado pelas dores que eu tenho sentido, porque o Senhor está me ensinando, me lapidando. O Senhor está me cuidando. Quem tem fé para isso, meus irmãos? Quem tem fé para se alegrar, se contentar com o que tem, como disse o autor aos Hebreus? Quem tem fé para isso? Aí vem uma segunda parte, e é quando Jesus reverte essa conversa com Pedro. Até aqui, Pedro falou. Até aqui, Pedro mostrou seu descontentamento. Até aqui, Pedro achou que não deveria ser da forma como Jesus havia dito. Agora, Jesus vai ensinar o que é ter os olhos no céu. Agora ele vai ensinar o que é e como é andar num caminho em que a base deste caminho é a cruz. Agora ele vai ensinar o que é andar num caminho em que Cristo é a base dele, que ele é o próprio, né? Como ele mesmo ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora Jesus quer conversar com mais gente, quer conversar com a multidão, e ele está numa andança, está num caminho. Quem estava e acompanhou a pregação anterior, vai se lembrar que nós usamos aqui uma expressão, a viagem do conhecimento, uma viagem de conhecimento. Jesus está caminhando da região ali de Jerusalém, para Cesareia de Filipe, de Betsaida até Filipe, uma estrada de uns 40 quilômetros morro acima, e enquanto eles vão subindo, vão aprendendo. E agora eles estão então em Cesareia de Filipe, que é mais ao norte de Jerusalém, mais ou menos isso, uns 40 ou 50 quilômetros. E tem uma multidão lá. E então Jesus convoca a todos e começa a falar. Será que alguém quer vir após mim nesse caminho? Será que alguém tem fé para vir comigo neste caminho? Bom, se houver alguém que tem fé e quiser vir comigo, precisa fazer uma coisa: se negar, se reprovar, tomar sua cruz e então me seguir. Para nós esse termo tome a sua cruz não fica muito claro porque a gente não vê ninguém tomando cruz, né? Mas você sabe que quando Jesus foi condenado, do momento da sua condenação para frente, tinha uma cruz lhe esperando. É aquela ali, seu Jesus. Põe ela aqui no ombro e leva a sua. E vai lá para aquele local que você sabe, onde os bandidos, onde os malfeitores, onde aqueles criminosos mais bárbaros são expostos à ignomínia, à vergonha, ao escárnio. Saiba, seu Jesus, que o Senhor vai pegar essa cruz, e ela vai ser pesada, mas o peso maior está lá. Você sabe como funciona, não é, seu Jesus? Você chega lá, você vai ser deitado, você vai ser pregado, e então vão levantar com uma corda, e você vai começar a sentir o peso do seu corpo nos pregos, né? O Senhor sabe, seu Jesus. O Senhor sabe que aqui é cansaço, lá vai ser dor insuportável. Mas o Senhor tem que fazer isso, o Senhor é condenado. O Senhor precisa cumprir o que as nossas leis dizem. Condenados são crucificados. Então tome a sua cruz e leva. Algumas pessoas, ao verem Jesus arrastando a sua própria cruz, choravam e lamentavam. Houve até um homem que, compadecido, disse: deixa eu levar um pouco. E então, quando chegou naquele terrível lugar, em que aquele pobre homem, inocente, que você sabe que ele era inocente, mas não aos olhos dos juízes, não aos olhos dos anciãos, não aos olhos dos sacerdotes. E enquanto aumentava a dor dos pregos, a dor do corpo sobre os pregos, eram pregos de mais ou menos 20 centímetros, da grossura de um dedo para mais. E então, enquanto ele queimava-se, consumia-se em dor, eles se satisfaziam. E eles achavam que estavam fazendo o que era certo. Sacerdotes, anciãos, escribas. Onde estariam os seus discípulos nessa hora? Onde estariam os amigos da fé? Você sabe, alguns estavam ali, mas nem todos. A um deles, o próprio Jesus, em meio às suas dores,
diz: esta aqui agora, de agora em diante, é sua mãe, João. Falando, comissionando João para cuidar de Maria. Alguns estavam olhando de longe, porque a sua fé não era suficiente para que estivessem lá, vendo o sangue que corria, vendo a dor que sentia. Alguns talvez nunca imaginariam ver ali, naquela cruz, aquele de palavras tão sábias, aquele de coração tão generoso. Mas ao mesmo tempo, muitos saíram daquele momento escabroso, dizendo: não há mais esperança. 2, pelo menos, foram identificados no caminho de Emaús, em que eles andando, lamentando o fato da derrota, o fato da vitória romana, o fato do dispersar dos amigos da fé, eles estão muito tristes e abatidos, indo embora para Emaús. O Senhor Jesus ressurreto precisa lhes encontrar e dizer: do que vocês estão falando? E eles dizem: só você não sabe do drama de Jerusalém, do homem que foi morto, não houve nada que se pudesse fazer, nós estamos indo embora. E então a Bíblia diz que ele, isso está relatado em Lucas 24, que ele discorria sobre que o Filho do Homem tinha de sofrer, tinha de morrer, tinha de ressuscitar. E eles ainda não estão entendendo, porque seus olhos não estão no céu. E então quando eles chegam à casa e ele parte o pão, é quando eles veem que estava ali aquele que já havia partido o pão nas ceias anteriores. E então quando eles percebem que ele sim ressuscitou, o texto diz que eles voltam a Jerusalém, de onde eles haviam fugido. Eles voltam a Jerusalém para se consagrarem ao Senhor. Quem tem fé para isso? Para a aceitação dos desígnios de Deus, dentre eles a morte do Filho. Quem tem fé para crer no Filho? Estes são os crentes, estes são os filhos da graça. Quem tem fé para aceitar que de um drama inimaginável, 3 dias depois, ressurgiria o Salvador dos eleitos. Quando os discípulos voltam, os que estão no caminho de Emaús, eles voltam para a consagração total dos seus ministérios, da sua vida. De novo eu faço a pergunta retórica: quem tem fé para a consagração? Quem tem fé para a entrega sem reservas? Quem tem fé para se negar? Pedro, num primeiro momento, estava negando aquilo que Jesus estava dizendo, é um fato e vai acontecer. E Pedro estava dizendo: não, não pode, não pode. Eu não consigo compreender, eu não consigo aceitar. Mas agora Jesus está dizendo: quem tem fé precisa tomar a sua cruz, precisa ir para a cruz comigo, precisa morrer comigo lá. Quem tem fé para unir-se misticamente ao Senhor Jesus Cristo, porque a palavra diz: se com Ele morremos, com Ele viveremos. Quem não morre com Cristo na cruz, jamais experimentará a chamada Zoe, vida eterna, jamais. Ouvirá sobre vida eterna, achará muito interessante a vida eterna, mas jamais colocará o seu pezinho 38, 40, 42 neste lugar. Jesus continua a ensinar pacientemente, como uma professora que toma a mão de uma criança. E ele diz essas coisas fortíssimas logo a seguir: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? É como se Jesus antecipasse aquilo que é um pensamento latente da humanidade. Querer coisas, viver para coisas, e em algum momento até, se pudesse, compraria sua salvação por seu recurso. Como ele sabe que não é uma questão de moeda, ele transforma o seu recurso em obras. E então acha que vai conseguir o céu por suas boas obras. E aí Jesus desmistifica isso, como dizendo: obras não levam ninguém ao céu. Não há boas obras que levam alguém ou que levem alguém ao céu. Nós fomos salvos sem obras, para então praticarmos as boas obras.
Vida eterna não é paga por ninguém, porque o custo é o da cruz. A vida eterna é o custo do Filho de Deus derramando o seu sangue numa cruz. Crianças, e eu retomo com vocês, neste desenho que vocês estão falando, esta cruz foi manchada por sangue, como diz Pedro, crianças, incorruptível, sangue sem pecado. Se puderem, inclusive, pintar, se vocês têm canetinha, pintem de vermelho essa cruz. É o sangue de Jesus na cruz, para que vocês compreendam o preço da vida de vocês, o valor de vocês, o valor de vocês. Criança não tem meia alma, criança tem uma alma inteira. Criança, filha da aliança, o preço dela é preço de sangue, sangue incorruptível. Jesus morreu por você, criança. Por isso você anda nesse caminho assim. Por isso a sua vida ou é salva por Jesus, criança, ou sua vida não pode ser salva por ninguém. Nem por você, nem por seu pai, nem por seus trabalhos, nem por suas boas intenções. Nada. Nada pode salvar a sua vida, se você quiser salvá-la por seus esforços. Agora, se o Senhor Jesus salvar a sua vida, salvar a sua alma, então a sua alma não pode ser perdida. Não tem como alguém separar a sua alma do seu Senhor. Era isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Cristologia prática, coisa viva, para que a fé deles fosse reforçada. Mas talvez ele olhasse para os seus discípulos e perguntasse: será que eles têm fé para isso? Será que eles têm fé para entender isso? E aí vai para o final, versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quem tem os olhos no céu para esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo, como ele diz aqui, na palavra dele mesmo, na glória do Pai com os santos anjos. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É a maneira que Deus tem para dizer: prestemos atenção, estejamos atentos, vigiemos, o dia se aproxima. Quem tem fé para esperar as coisas prometidas que se cumprirão. Quem tem fé para dizer: creio, Senhor. Quando alguém professa a fé publicamente, dá uma demonstração dessa fé. Quando alguém vive de maneira idônea nos caminhos da graça, dá demonstração dessa fé. Quando alguém corrige alguém perdido, socorre alguém perdido, dá demonstração dessa fé. Quando alguém não tem vergonha de dizer que ele é crente, dá razão dessa fé. Quando alguém ama ser um cristão, o seu prazer, o seu gosto está em ele ser um homem, uma mulher de Deus, dá razão dessa fé. Quando alguém sofre, quando o seu Deus é ofendido, quando o seu Deus é trocado por um ídolo, quando alguém chora porque a glória de Deus está sendo manchada, dá razão dessa fé. E uso aqui a terminologia de um missionário que chegou a um país para ser missionário. E então ele desce do seu navio, olha para aquela praia, para aquelas matas, se ajoelha e diz: Senhor, o Senhor não é glorificado neste país idólatra desde o seu nascimento. O Senhor não é honrado, o Senhor não é adorado, o Senhor não é cultuado. O seu Filho Jesus Cristo não é pregado como o único e suficiente Salvador. Senhor, me usa para levar pessoas a crerem unicamente em Jesus Cristo. Me usa. O que o Senhor tem neste país eu não sei, mas de uma coisa eu sei: o Senhor me trouxe até aqui. Agora, preserva a minha vida por quanto tempo o Senhor quiser, para que neste país idólatra o Senhor seja adorado. Bom, eu estou compilando várias frases de um homem chamado Ashbel Green Simonton. Quando desceu na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, com a sua mala de caixa, deixou de lado, se ajoelhou naquela baía e orou por você, por mim. Em 12 de agosto de 1859, essa história começou neste país. E hoje você adora, num domingo pela manhã aqui, e milhares adoram por este Brasil afora, nas mais de
3.000 igrejas ou mais presbiterianas, em mais de 3.000 ou 4.000 púlpitos, alguém está dizendo só Jesus que voltará, só Ele volta porque Ele é o mediador. Durante todo esse tempo de 1859 para cá, pessoas foram entrando pelas igrejas, passaram a adorar, abandonaram os seus ídolos, passaram a crer unicamente no único e suficiente Salvador Jesus Cristo, porque Deus usou um homem para sair do seu conforto, vir a este lugar, ficar 7 anos aqui, morrer, sua esposa morrer, para que um dia alguém, 160 ou 70 ou 80 ou 200 anos depois, pudesse se assentar em uma cadeira como essa, ouvir uma canção, ler a Bíblia na sua própria língua, poder trazer seus filhos para serem batizados, poder ver seus filhos se casando, construindo suas famílias. Isso é um pouco do que eu chamo de obra de Deus. Quem tem fé para olhar para trás e ver, Senhor, santo é o teu nome, grande é o teu poder, o Senhor faz coisas maravilhosas e me incluiu dentro disso. E se o que eu tenho de fazer é tomar a minha cruz e andar, eis-me aqui. Te sigo, Senhor. Quem tem fé para isso? Quem tem fé para não se envergonhar jamais do Senhor Jesus Cristo? A minha esperança é que a resposta seja: eu tenho, pastor. Eu tenho. Essa fé que está aí no monitor é a minha fé. A fé viva, a fé vibrante, a fé pura, a fé para Jesus Cristo, a fé que faz com que a gente saiba que estamos aqui, ainda não estamos lá no céu de Deus, mas já desfrutamos das coisas de Deus, estamos no limiar entre o já e o ainda não, já sabemos da glória, ainda não vivemos dentro da glória, já fomos chamados, estamos num processo de santificação, mas ainda tem coisa nessa minha vida que eu ainda não conheço, mas que eu vou conhecer, porque é promessa. Quem tem fé para crer nas promessas de Deus? Minha esperança é que você diga: eu, pastor, eu tenho. Você não precisa dizer isso em alto e bom tom, mas isso precisa ser uma resposta eloquente no seu coração. Isso precisa ser em um tom que você mesmo se convença que você é um homem, uma mulher de fé. Bom, Pedro foi corrigido, os discípulos foram orientados, o mestre seguiu o seu caminho. As próximas histórias nós vamos conhecer na sequência do Evangelho de Marcos. Até aqui, quem tem fé para a aceitação da vontade de Deus e quem tem fé para uma consagração, porque esta é a vontade de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, santo e eterno Deus, maravilhoso Deus, Deus que coloca a fé nos nossos corações. De vez em quando a gente duvida da nossa própria fé. A gente pergunta: será que eu tenho agido com fé? Será que os meus atos demonstram que eu tenho fé? Bom, nós vemos aqui um homem que aparentemente não tinha os olhos no céu, não tinha os olhos na provisão, não tinha os olhos nas palavras proféticas, mas ao mesmo tempo, instruído como foi, Pedro está entre aqueles que, apesar de seus passos vacilantes, apesar de este homem ter negado 3 vezes a Jesus, por medo, por vergonha, talvez, este foi o homem que depois não temeu mais nem mesmo morrer, quando é base apostólica da igreja, já não se importando mais com a sua vida, porque já havia entendido que ela estava guardada e que ela poderia ser perdida tranquilamente, porque ela já estava guardada pelo poder do Senhor. Aqui está um homem que nos ensina muito, Senhor. Senhor, nós precisamos aprender constantemente, avançar em entendimento, nessa que é uma viagem de conhecimento, neste que é um caminho de fé, nós precisamos avançar no conhecimento de quem o Senhor é, para que exercitemos essa fé, uma fé que te agrada, uma fé que te honra, uma fé que te glorifica.
Essa é a nossa oração. Dá-nos uma fé que te glorifique. Aumenta a nossa fé, se preciso for, para que nós te glorifiquemos, Senhor, com as nossas ações. Senhor, abençoa as crianças. Permita às crianças que se compreendam dentro deste caminho, o caminho da cruz, o caminho da fé, que elas possam vislumbrar com esperança o céu do Senhor. E que então todos juntos um dia cheguemos a este lugar. Será um lugar de grande alegria, Senhor, nós sabemos, de júbilo, de louvor, de corais enormes, cantando de maneira perfeita. Nós estaremos lá. O Senhor ainda ouvirá a nossa voz em um destes grandes corais. É a nossa esperança, porque a Tua palavra nos ensina a crer, não pelo que vemos, mas crer pelo que ainda não vemos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.